Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de alcoolismo. Antes de responder as outras perguntas que chegaram de casa, eu tenho uma dica para você. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais vai realizar no dia 24 de outubro, sexta-feira, uma ação social na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, de 10 da manhã a 1 da tarde. Esse evento faz parte das comemorações do Dia do Cirurgião Dentista. A ideia é instruir a população sobre a importância da higiene bucal e da prevenção contra o câncer de boca. Durante as comemorações serão distribuídas kits odontológicos. Então vai lá conferir dia 24 de outubro, sexta-feira. Participe e pense em saúde sempre. Ó, doutor, enquanto eu estava dando a dica, o doutor Vitor falou uma coisa aqui. É porque tem vários cânceres, né, que estão ligados ao uso do álcool. Um deles é o câncer de boca. Câncer de boca? Câncer de boca, câncer de faringe, câncer de esôfago, de fígado, cólon e agora também o de mama já está comprovado. Relacionado com o álcool. Ao álcool. Porque a gente pensa só no fígado, né? E não tem um nível se considerado seguro, infelizmente. Não tem um nível assim, abaixo desse nível, você pode considerar seguro. Então, a Organização Mundial de Saúde já não considera mais que esses níveis de álcool que eu falei, eles são seguros, por exemplo, em relação ao câncer. Ao câncer. Às vezes você pode beber bem menos e ter uma maior predisposição. Se você já tiver a predisposição ao câncer, você pode deflagrar esse câncer bebendo pouco. Entendo. Bom, vamos perguntas que chegaram de casa. Não, esse aqui que eu queria falar, que é a Maria, ela é lá do Prado. Ela diz que Belo Horizonte é um dos lugares onde se tem grande quantidade de bares, sem dúvida. Isso, ela pergunta se isso contribui para o aumento do consumo do álcool, principalmente entre adolescentes. Ela faz o seguinte: como inverter essa lógica? Qual a relação entre o álcool e o câncer? Acabou de responder, né, doutor Vitor? E a lei seca contribui para diminuir ou para que as pessoas bebam menos? Certamente, né? Eu não sei se a estatística está atualizada, né? Mas a estatística última que eu vi de Belo Horizonte, que é um boteco para cada 200 habitantes. Né? Então, existem medidas coletivas, né, de prevenção para o consumo do álcool. Uma boa medida coletiva é mudar a forma como se autoriza qualquer estabelecimento a vender bebida alcoólica. Né? Para você vender bebida alcoólica em Belo Horizonte, no Brasil, basta você fazer o registro na junta comercial do seu estabelecimento comercial e você vai vender bebida alcoólica, é como se você estivesse vendendo blusa, roupa, alimento, qualquer, né? Então, a primeira coisa é da gente definir qual que é o número correto, quer dizer, é bacana, é saudável para a cidade ter um bar para cada 200 habitantes. Isso é importante que a sociedade escuta. Outra coisa é o seguinte, fazer cumprir a legislação de não se vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Isso, felizmente, a gente já tem experiência de diversas cidades que conseguem fazer cumprir essa legislação. Eu tive o privilégio de estar uma vez em Tiradentes, no Festival de Cinema, e assistir um estabelecimento, um pai que pediu o chopp para uma criança que devia ter uns 12 anos, um menino, para beber o chopp com ele. E a gerente do restaurante foi lá e falou: olha, infelizmente, se o chopp for para o menor, eu não posso servir, né? Porque existe legislação na cidade, faz-se cumprir, né? Certo. E a terceira medida preventiva coletiva que é importante é a questão de fazer a lei seca valer, né? O Brasil, os números sugerem que nós temos 50 mil mortes por ano no trânsito que estão associadas ao álcool. Tá. Né? E com relação ao câncer, você até respondeu, né, doutor Vitor, que realmente tem muita relação. Nós temos algumas perguntas aqui, nós temos que falar mais rapidinho. A Rosinália. Ela diz o seguinte: tem uma irmã que bebe há mais de 20 anos e ela gostaria de saber se é necessário a ajuda de um profissional para ajudar essa irmã a parar de beber. E eu não sei qual que é a posição da irmã e se essa irmã admite ou não que tem alguma dependência. Como que é essa intervenção se a pessoa não...
ela bebe há 20 anos, mas qual que é a quantidade de consumo? Ela não relatou. Porque às vezes a pessoa consome bebida alcoólica no longo prazo, mas consome de uma forma moderada. Isso não interfere em nenhuma das atividades da vida social da pessoa. Quer dizer, ela trabalha, ela não tem problemas no trânsito, quer dizer, só justifica você fazer uma intervenção se depende da quantidade que a pessoa bebe e do que isso implica para a vida dela. Trazendo alguns prejuízos, né? Algum prejuízo. E a melhor intervenção, acho, é o seguinte, quem é o profissional que deve atender essa pessoa? Em primeiro lugar, o clínico geral, né? O seu médico. Quer dizer, o clínico geral, ele é o profissional mais adequado para abordar com essa pessoa as suas dificuldades em relação à saúde, a solicitar exames clínicos, verificar. Muitas vezes as pessoas só vão se propor a pensar em mudar de hábito em relação ao consumo de álcool a partir de um adoecimento orgânico. Quer dizer, a partir de uma crise hipertensiva, a partir de um desconforto hepático, de uma gastrite, a partir de algum problema orgânico. A Maria, lá de Ouro Preto, ou do bairro Ouro Preto, né? Ela tem um irmão que está com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela diz o seguinte, que os médicos disseram que ele estaria condenado, né? Depois que os médicos disseram que ele estaria com essa doença, ele começou a beber. E aí, então, além da doença pulmonar, agora ele é um alcoolista, um alcoólatra. Bebe, fica desacordado e nem sabe por quanto tempo ele fica desacordado. E ela pergunta de que maneira ela pode ajudar o irmão. Difícil, né? Complicado. O que vocês... Eu acho difícil tratar um alcoolista, né? Principalmente aquele que não quer ser tratado, né? Vamos dizer assim, que não aceita que tem um problema com o álcool, que acha que o álcool é a solução para ele. Eu não sei como é que a doutora Silvana veriam esse caso, né? Toda atenção em saúde, ela tem benefícios, né? A gente fala muito da ideia de redução de danos. Então, o que é, e certamente as pessoas já ouviram falar disso, de redução de danos. A pessoa bebe há muitos anos e ela não se cuida de forma alguma, os dentes estão todos estragados. Cuidar dos dentes dessa pessoa é reduzir danos, é ajudar essa pessoa a reconstruir a autoestima, é buscar estar melhor. Então, cuidar do corpo, começar a fazer ginástica, fazer caminhada, tudo isso é forma de reduzir os danos do uso do álcool, né? Entendo. Ou seja, mesmo que a pessoa não se proponha a parar de beber, outros pilares podem ser trabalhados. Exatamente. Isso tem a ver, porque você falou muito da prevenção coletiva e individual. A principal é a gente ter atenção em relação à infância. Não é? Quer dizer, consumir bebida alcoólica dentro da família antes dos 18 anos não é uma coisa inocente. Certo. Não é? Eu acho que a principal medida individual é a gente ter clareza disso. Né? A segunda medida importante é se a gente tem parente em primeiro grau com quadro de alcoolismo, tem que ter atenção redobrada. Alcoolismo ou consumo de qualquer outra substância. Tem que ter atenção redobrada em relação aos adolescentes. Eles têm que estar informados, têm que saber que existe caso de alcoolismo na família, que a nossa tendência é sempre de jogar para debaixo do tapete, o que é feio, né? Esconder no quartinho dos fundos, né? O mal feito. Mas, então, é importante ter a informação para que as pessoas saibam o seguinte, olha, não tem jeito, você vai para a universidade, você vai participar de festas, você vai ter acesso a drogas e ao álcool. Mas, quando você estiver diante dessa substância, tenha mais cuidado que qualquer outra pessoa. Rapidinho para a gente finalizar. Você disse, doutor Vitor, que mesmo que a pessoa já tenha até cirrose, parar é sempre bom. E diminuir se a pessoa não der conta, faz alguma diferença? Não. Diminuir faz diferença. O difícil é você pegar uma pessoa que não tem um limite para parar e não consegue ter esse limite e falar com ela, agora você vai beber só até 2 chopes. Muito difícil. Se a pessoa já tem um problema com álcool, você falar com uma pessoa isso, eu acho que
é meio contraditório, né? Se a Entendo. pessoa tem um problema com o álcool, o ideal é evitar. Evitar o primeiro mesmo. gole, como o AA diz, né? Entendo. Então, e outra coisa também que eu acho interessante é você ver a situação do paciente alcoolista, que às vezes, por exemplo, ele tem uma depressão e está usando o álcool como tratamento da depressão. Entendo. Ele não dorme bem por causa da depressão, ele bebe porque está deprimido, ele só se sente bem quando está... Então, você, às vezes, eu tenho um paciente, por exemplo, que já tinha cirrose, uma vez que a gente tratou a depressão dele, ele Acabou parou o de problema beber. com a bebida. Parou de beber e nunca mais bebeu. E hoje já tem mais de 15 anos que eu tenho acompanhado a cirrose dele, ele está cada vez melhor. É um paciente que voltou a fazer exercícios físicos, que voltou a ter autoestima e que parou de beber. Então, se 25% da população teve ou vai ter, né, a depressão, no caso do alcoolista, isso é muito maior. Muito maior. Não é, não Então, você tem que ficar atento medicamento, pra né? isso. Nosso tempo E acabou. acabou. Infelizmente. Isso que pena. Mas a tão gente bom, pode né? depois retomar, Com não? É certeza. porque é um papo interessante e nós tivemos boas participações. Eu gostaria de agradecer a presença. Depois nós vamos estender esse nosso debate aí para uma Com certeza. parte 2. O Pensaúde de hoje está chegando ao fim, mas eu gostaria, antes de finalizar, de falar da campanha Faço Parte, porque o seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você não conhece esse trabalho ou não está fazendo parte e quer saber como, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3319-6100, código de área 31. O Pensaúde de hoje chegou ao fim. Mas você pode rever este programa terça-feira às 5 da tarde e também pelo nosso site a qualquer momento, tvhorizonte.com.br. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre.